Você já parou para pensar no impacto que a inveja e a ira podem ter em nossas vidas? Sabia que essas emoções, quando não controladas, podem levar a consequências trágicas? A história de Abel e Caim, registrada no livro de Gênesis, é a primeira narrativa bíblica que expõe o lado mais sombrio da humanidade. O pecado carregado de inveja, o rancor que se transforma em violência e as consequências eternas de escolhas erradas. Mas por que essa história, que ocorreu há milhares de anos, ainda é tão relevante para nós hoje? Em um mundo marcado por comparações, rivalidades e conflitos familiares, os ensinamentos presentes nessa narrativa são mais urgentes do que nunca. Abel e Caim não são apenas dois personagens da Bíblia. Eles representam dois caminhos que podemos seguir na vida. Abel, com sua fé e obediência, se torna um exemplo de devoção verdadeira. Já Caim, consumido pela inveja e pela raiva, escolhe um caminho que o leva à destruição. Hoje vamos mergulhar nessa história fascinante. Vamos explorar desde o contexto da primeira família da humanidade até as lições práticas que podemos aplicar no nosso dia a dia. Prepare-se para descobrir detalhes que talvez você nunca tenha notado, entender o profundo amor e justiça de Deus e refletir sobre como viver uma vida que agrada ao Senhor. E antes de começarmos, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo como este. Compartilhe com alguém que você ama e vamos juntos aprender mais sobre a palavra de Deus. Agora, vamos ao início de tudo, o contexto da primeira família e como tudo começou. Para entender a história de Abel e Caim, precisamos voltar um pouco no tempo, para o momento em que a humanidade foi criada. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, foram colocados no Jardim do Éden por Deus para viverem em perfeita harmonia com Ele e com a criação. Eles tinham tudo o que precisavam: alimento, um relacionamento próximo com o Criador e um ao outro. No entanto, a desobediência ao comerem do fruto proibido trouxe o pecado ao mundo, e com o pecado vieram as consequências: vergonha, culpa, dor e a separação da presença direta de Deus. Adão e Eva foram expulsos do Éden e precisaram começar uma nova vida fora daquele paraíso perfeito. É nesse cenário que nasce a primeira família da humanidade. A Bíblia nos diz que Adão e Eva tiveram filhos, e entre eles estavam Caim, o primogênito, e Abel, seu irmão mais novo. Enquanto Caim se dedicava à agricultura, cuidando da terra, Abel era pastor de ovelhas. Desde o início, percebemos que suas ocupações são diferentes, mas complementares, simbolizando que Deus havia dado aos homens diferentes dons e responsabilidades. O que é interessante aqui é como o pecado já começa a se manifestar em uma geração tão próxima da criação. Adão e Eva haviam cometido o primeiro ato de desobediência contra Deus, e agora seus filhos carregavam as marcas dessa queda. Essa é uma grande lição. O pecado, quando não tratado, não afeta apenas o indivíduo, mas se espalha para as próximas gerações. Além disso, o fato de Deus ter aceitado a oferta de Abel e rejeitado a de Caim revela algo profundo. Deus olha mais para o coração do que para o ato em si. Mas vamos aprofundar isso no próximo capítulo. Caim e Abel, sendo os primeiros filhos mencionados de Adão e Eva, cresceram em um mundo que ainda carregava os ecos do Éden. Embora tivessem nascido fora do jardim, eles tinham conhecimento sobre Deus, e isso fica claro quando os dois trazem suas ofertas. Mas o que realmente aconteceu nesse momento que mudou para sempre a relação entre esses dois irmãos? A Bíblia nos conta que tanto Caim quanto Abel trouxeram ofertas ao Senhor. Caim, sendo agricultor, trouxe frutos da terra, enquanto Abel, como pastor de ovelhas, trouxe as primícias de seu rebanho, ou seja, os melhores e mais gordos cordeiros. O texto bíblico diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Aqui surge a grande pergunta:
Porque Deus aceitou uma oferta e rejeitou a outra? Muitos estudiosos apontam para o coração de quem oferecia. Não se tratava apenas do que foi oferecido, mas de como foi oferecido. Abel apresentou sua oferta com fé, gratidão e obediência, entregando o melhor que tinha ao Senhor. Já Caim trouxe algo sem essa mesma devoção. Sua oferta era simbólica, mas não vinha de um coração totalmente voltado a Deus. Isso nos ensina uma lição poderosa. Deus não se impressiona com atos externos. Ele não olha apenas para o que fazemos, mas para as intenções por trás de nossas ações. Em Hebreus 11:4, lemos que, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, indicando que a diferença estava na atitude de fé de Abel. Outro ponto importante a considerar é que a oferta de Abel envolvia sangue, um elemento que mais tarde simbolizaria a redenção e o perdão de pecados. Isso talvez fosse um reflexo da revelação de Deus sobre o sacrifício necessário para a redenção humana. E o que acontece quando alguém percebe que suas ações não foram aceitas? Para Caim, o sentimento predominante não foi arrependimento, mas inveja e raiva. Ele ficou profundamente abatido ao ver que Deus se agradou de seu irmão e rejeitou o que ele trouxe. Em vez de procurar entender o que precisava mudar, Caim deixou que o ressentimento envenenasse seu coração. E isso o levaria a uma escolha trágica. Inveja, um sentimento que todos nós já experimentamos em algum momento da vida. Mas você sabia que a inveja, se não controlada, pode nos levar a um caminho de destruição? Na história de Caim, vemos exatamente isso. Quando Deus rejeitou sua oferta, Caim ficou furioso. A Bíblia descreve que seu rosto se transtornou. Gênesis 4:5. Aqui já percebemos algo importante. Caim não se voltou para Deus em busca de orientação ou perdão. Ele se concentrou em sua frustração. E essa frustração logo se transformou em inveja de seu irmão. A inveja é um sentimento perigoso porque nos faz focar naquilo que os outros têm ou fazem, em vez de olharmos para nós mesmos. Ela distorce nossa visão, fazendo-nos acreditar que somos vítimas de injustiça, quando, na verdade, o problema pode estar em nossas próprias atitudes. Deus, conhecendo o coração de Caim, intervém com uma advertência amorosa. Por que você está tão irado? Por que o seu rosto está transtornado? Se você fizer o que é certo, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4, 6, 7. Essa é uma das mensagens mais poderosas dessa história. Deus nos dá oportunidades de mudar, de corrigir nossos erros. Ele não quer que sejamos consumidos pelo pecado. Porém, cabe a nós escolher o caminho certo. Infelizmente, Caim ignorou o aviso de Deus. Ele permitiu que a inveja se transformasse em rancor, e o rancor o levou a tomar a pior decisão de sua vida. O momento em que Deus fala com Caim é cheio de misericórdia. Ele não condena imediatamente o jovem, mas o alerta sobre o perigo que estava por vir. Deus compara o pecado a um predador espreitando à porta, pronto para atacar. Essa imagem é poderosa. O pecado é algo ativo, que tenta nos dominar, mas Deus nos dá a força para resistir. Aqui está uma grande lição para nossas vidas. Quantas vezes Deus nos adverte por meio de sua palavra, do Espírito Santo ou até mesmo de pessoas ao nosso redor. E, no entanto, muitas vezes ignoramos esses alertas. Caim tinha a chance de corrigir sua atitude. Ele poderia ter trazido uma nova oferta a Deus, desta vez com um coração sincero. Poderia ter conversado com Abel e lidado com seus sentimentos de forma saudável, mas ele escolheu o orgulho. Quantas vezes o orgulho nos impede de aceitar a correção divina? A história de Caim é um alerta para não seguirmos o mesmo caminho. O que acontece quando ignoramos os avisos de Deus? Quando alimentamos emoções negativas como inveja e raiva, elas podem crescer até se tornarem incontroláveis.
E foi exatamente isso que aconteceu com Caim. Caim chamou Abel para o campo longe de qualquer testemunha. Ali, em um ato frio e calculado, tirou a vida de seu próprio irmão. Este foi o primeiro assassinato da história, um ato que chocaria toda a criação. O pecado de Caim não foi apenas um crime contra Abel, mas também um ataque à santidade de Deus. Ao tirar a vida de seu irmão, ele desrespeitou a imagem de Deus que estava em Abel. Depois do assassinato, Deus novamente busca Caim. Ele pergunta: onde está Abel, seu irmão? Gênesis 4:9. Mas em vez de confessar seu erro, Caim responde com sarcasmo e desprezo: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Essa resposta revela o quão endurecido estava o coração de Caim. Ele não apenas matou seu irmão, mas também se recusou a assumir a responsabilidade por seus atos. Deus então confronta Caim com a verdade. O sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis 4:10. Este versículo nos mostra o quanto Deus valoriza a vida. O sangue inocente derramado é ouvido por Deus e ele age para trazer justiça. Após confrontar Caim sobre o assassinato de Abel, Deus pronuncia o julgamento. Ele amaldiçoa Caim, dizendo que a terra, que antes produzia frutos para ele, agora se recusaria a dar sua força. Gênesis 4:11-12. Isso significa que Caim perderia a conexão com sua maior habilidade, o trabalho na terra. Além disso, ele seria um fugitivo errante, sem um lar ou estabilidade. Diante do castigo, Caim finalmente expressa preocupação, mas não exatamente arrependimento. Ele lamenta que sua punição é pesada demais e teme que alguém o mate enquanto ele vaga pelo mundo. Gênesis 4:13-14. Mesmo depois de um pecado tão grave, vemos a misericórdia de Deus. Ele coloca um sinal em Caim, protegendo-o para que ninguém o mate. Gênesis 4:15. Não sabemos exatamente o que era esse sinal, mas sua função era clara: mostrar que Deus ainda tinha controle sobre a justiça e a vida de Caim. Essa resposta de Deus é um lembrete poderoso de que, embora ele seja justo, também é cheio de graça. Mesmo quando cometemos erros graves, ele não nos abandona completamente. O sinal de Caim é um dos aspectos mais intrigantes dessa história. O que era exatamente? A Bíblia não dá detalhes, e isso abriu espaço para várias interpretações ao longo dos séculos. Algumas tradições judaicas sugerem que o sinal era uma marca visível no corpo de Caim, enquanto outras acreditam que poderia ser uma proteção divina invisível. Alguns estudiosos modernos até especulam que era algo relacionado à descendência de Caim, um aviso simbólico para quem o encontrasse. Independentemente do que era, o sinal de Caim cumpria seu propósito. Ninguém deveria tirar a vida dele. Isso mostra o equilíbrio entre justiça e misericórdia. Deus não ignorou o pecado de Caim, mas também não permitiu que ele fosse punido além do necessário. Essa parte da história nos ensina que, mesmo nas consequências do pecado, Deus oferece proteção e uma oportunidade para a mudança. Depois de ser condenado a vagar, Caim se estabelece na terra de Nod, a leste do Éden. Ele constrói uma cidade e começa uma linhagem de descendentes. Gênesis 4:16-17. Isso parece contraditório à sua sentença de ser um fugitivo errante, mas pode indicar que Caim tentou desafiar a ordem de Deus, buscando estabilidade por conta própria. Os descendentes de Caim são mencionados em Gênesis 4, e entre eles está Lameque, um homem que continuou o legado de violência ao se gabar de ter matado outro homem. Gênesis 4:23-24. Isso mostra que o pecado de Caim teve impacto além de sua própria vida. Ele influenciou gerações futuras, criando uma linhagem marcada por rebeldia e violência. Por outro lado, Gênesis nos dá esperança ao mencionar a linhagem de Sete, outro filho de Adão e Eva, que substituiu Abel. A partir dessa linhagem, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4:26. Isso indica
que mesmo diante do pecado e da tragédia, Deus sempre tem um plano de redenção. Agora que entendemos a história completa, o que podemos aprender dela para nossas vidas hoje? Aqui estão algumas lições práticas. 1. A importância do coração na adoração. Deus não está interessado apenas em nossos atos externos, mas no que vem do coração. Como Abel, precisamos oferecer a Deus o melhor de nós, com fé e sinceridade. 2. O perigo da inveja e do rancor. A inveja é uma emoção destrutiva que pode nos levar a pecados graves. A melhor forma de lidar com ela é confessá-la a Deus e buscar mudar nossas atitudes. 3. Deus dá avisos. Cabe a nós ouvir. Assim como Deus alertou Caim sobre o pecado, Ele também nos dá oportunidades de mudar. Precisamos estar atentos à voz de Deus em nossas vidas. 4. O pecado tem consequências. Embora Deus seja misericordioso, o pecado sempre traz consequências. Essa é uma verdade que não podemos ignorar. 5. A misericórdia de Deus está sempre presente. Mesmo quando erramos, Deus não nos abandona. Sua misericórdia está disponível para aqueles que se arrependem e se voltam para Ele. A história de Abel e Caim é muito mais do que um relato histórico. É um reflexo dos dois caminhos que podemos escolher na vida. O caminho da fé, obediência e comunhão com Deus, ou o caminho do orgulho, inveja e separação. Abel nos inspira a dar o melhor de nós a Deus, enquanto Caim nos alerta sobre as consequências de não lidarmos com nossos sentimentos e escolhas. A pergunta que essa história nos deixa é: qual caminho você está seguindo? Lembre-se de que mesmo quando erramos, Deus nos oferece a oportunidade de mudar. Ele nos chama para nos arrependermos, entregarmos nosso melhor a Ele e vivermos em sua graça. Se você foi tocado por esta mensagem, deixe um comentário dizendo qual parte da história mais impactou você. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais curiosidades bíblicas como esta. Que Deus abençoe sua vida e nos vemos no próximo vídeo.